Você manda aí quando for para começar. Olá, meu nome é Juliana Barbie, eu sou preceptora aqui do ambulatório de plástico ocular na Fundação Hilton Rocha e me dispus a dar as aulas do bloco de anatomia para os residentes que estão começando. Então eu queria explicar que esse bloco ele vai ser composto de aulas de órbita, onde a gente vai falar mais da estrutura óssea que circunda o globo ocular, das fáscias, músculos, gordura, para depois a gente entrar no globo ocular propriamente dito. Quando a gente entrar na parte de globo ocular, a linha é muito tênue entre anatomia e histologia, então acaba que a gente vai falar muito de histologia relacionada à estrutura do globo ocular. Este primeiro bloco é um pouco mais, digamos, maçante, porque é muita informação, muitas estruturas, então eu recomendo que depois da aula vocês deem uma revisada nos slides, porque eu procurei fazer nos próprios slides esquemas para facilitar o estudo, com quadros, com uma sistemática mais interessante de trajeto de nervos, então eu recomendo essa revisão posterior. Então vamos começar a entrar na parte de órbita. Aqui a gente tem uma visão frontal da face, da estrutura óssea da face, e como a gente pode ver, a órbita ela tem várias comunicações. Superiormente ela comunica com o lobo e o seio frontal, lateralmente ela vai comunicar com a fossa temporal, inferiormente ela vai comunicar com o seio maxilar e com a fossa pterygo-palatina, e medialmente ela vai comunicar com as células etimoidais, cavidade nasal e seio esfenoidal. Daqui a gente já pode inferir algumas coisas, que a órbita ela tem íntima relação com os seios paranasais. Então isso justifica porque os processos inflamatórios orbitários, as celulites, elas têm como fator etiológico principal as sinusopatias. Então, qualquer processo inflamatório nos seios da face podem ter uma continuidade com a órbita e também combinar com um processo inflamatório orbitário. Aqui eu já vou falar algumas coisas que eu acho importante para aplicação clínica, que a gente tem aqui o forame supraorbitário, forame infraorbitário, por onde passam nervos sensitivos, ramos do nervo oftálmico, que é um nervo sensitivo, é ramo do trigêmeo. Então, aqui são marcos importantes quando se pensa em anestesia palpebral, no pré-operatório de uma blefaroplastia, por exemplo, a gente pode bloquear essa região do supraorbital e do infraorbital para conseguir uma boa anestesia, principalmente da parte medial palpebral. Então, são marcos anatômicos que já vale a pena ir chamando atenção para também não ser totalmente decoreba a aula e ter um certo raciocínio. Uma outra coisa interessante de se mostrar é que, por exemplo, as suturas, a coronal, por exemplo, que está aqui, ela também é um marco importante quando você vai estudar cortes de tomografia computadorizada. Vocês vão ver muito na plástica que a gente tem que olhar muitas tomografias, então que os cortes, eles têm o nome de corte coronal, que seria esse corte que passaria justamente aqui na região da sutura coronal, Temos os cortes axiais e sagitais, então isso é importante para orientar no estudo de uma tomografia computadorizada. As paredes orbitárias, as paredes laterais, elas formam um ângulo de 90 graus entre elas. E as paredes mediais, elas são paralelas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem aqui algumas informações numéricas que elas são muito cobradas em prova de título. Então, o eixo orbitário, ele está exatamente a 22,5 graus aqui entre a parede medial e lateral. Se a gente pensar que aqui a gente tem uma distância da parede lateral para medial de 45 graus, metade disso vai ser 22,5. E o eixo orbitário ele não coincide com o eixo ocular. O eixo ocular é ligeiramente medializado. Isso infere um pouco nas amauroses e nos bloqueios que o olho tem uma tendência a divergir, ou seja, de alinhar com o eixo orbitário. Então, isso é também um dado interessante.
O volume da órbita é 30 ml, sendo que 1/5 dele, ou seja, 6 ml, é ocupado pelo globo ocular. E desses 6 ml, 4 ml é composto pelo vítreo. Isso também informações para a prova de título, que é muito cobrado. Então vamos falar primeiro das margens orbitárias. Eu não estou falando de parede ainda, eu estou falando de margem. Então a margem superior da órbita, ela é formada pelo osso frontal e pelo forame supraorbitário, como eu já disse, onde passa o nervo supraorbitário, que é responsável pela inervação sensitiva palpebral, um local muito comum de bloqueio nas cirurgias palpebrais. Margem lateral, ela é formada pelo processo frontal do osso zigomático e pelo processo zigomático do osso frontal, formando então essa margem lateral aqui. A inferior, a gente tem a margem formada pela porção zigomática e uma parte pelo maxilar, e é onde se encontra o forame infraorbitário, onde vão passar as artérias e nervos infraorbitários, que também é um nervo sensitivo, o ramo do trigêmeo, que vai ser responsável por inervar também, a ter fibras aferentes, né, que são sensitivas, que contribuem com a inervação palpebral inferior. Na margem medial, a gente tem o processo maxilar do frontal, que está aqui, e o processo frontal do maxilar. E nessa região, a gente encontra o tubérculo lacrimal. A gente vai ver que a gente tem as cristas lateral, crista lacrimal anterior e crista lacrimal posterior, que é onde se aloja o saco lacrimal. Vou falar isso um pouquinho mais para frente. Agora nós estamos falando de paredes. Olha só, a gente tem que pensar que a órbita, na órbita, como uma estrutura tridimensional. A órbita, ela tem uma conformação de pirâmide, então ela é quadrada nos 2/3 anterior e ela é triangular no terço, no ápice, né, no terço posterior. Então a gente tem que pensar esses triângulos que eu tracei aqui no slide como uma estrutura tridimensional que está indo de anterior para posterior. Então, na parede superior, a gente tem, isso é muito frequente também de cobrar em provas de título, composição das paredes orbitárias. Parede superior, então, ela é formada pelo osso frontal e pela asa menor do esfenoide. O osso esfenoide, gente, ele é esse osso aqui, e ele é separado pela fissura orbitária superior em asa menor e asa maior, tá? Então, a asa menor, ela contém um canal óptico, que é uma estrutura importante, que é por onde vai passar o nervo óptico, a artéria oftálmica e os nervos simpáticos, e fazem parte da parede superior da órbita. Na parede superior, a gente também vai ter a fossa da glândula lacrimal, e essa glândula lacrimal ela vai ser dividida em 2 lobos, palpebral e orbital, pela aponeurose do músculo elevador. A gente também vai ver um pouco mais para frente. E também vamos ter a fossa troclear, que contém a polia do oblíquo superior e a artéria troclear. Então, todas essas estruturas compõem a parede orbitária superior. Agora vamos falar um pouquinho da parede inferior, lembrando que a gente está falando de uma estrutura tridimensional, então tem que lembrar esse triângulo como indo de anterior para posterior. Então a parede inferior, ela vai conter a lâmina orbital do maxilar, ela vai conter o zigomático e o palatino, que é aquele osso bem pequenininho que compõe a porção posterior da parede inferior. Nessa região a gente vai ter o sulco infraorbitário, que é por onde vão passar a divisão maxilar do trigêmeo, que vai dar origem ao nervo infraorbitário, e também a gente vai ter a passagem dos vasos infraorbitários que vão sair, né, vão desembocar aqui na fissura orbitária, na fissura infraorbitária. Vamos agora para a parede lateral. Então vamos lá. Parede lateral tem várias estruturas importantes. Então ela é formada pela asa maior do esfenoide, porque a gente já viu que a asa menor é da parede superior, e ela é formada também pelo zigomático.
Nessa parede lateral, uma estrutura muito importante que a gente não pode deixar de falar é o tubérculo de Whitnell, que está localizado mais ou menos nessa região anteriormente. E esse tubérculo de Whitnell é um marco muito importante, principalmente na plástica, que é a minha especialidade, pois é onde vão se inserir os ligamentos check dos músculos retos, o ligamento cantal lateral, as expansões do elevador da pálpebra superior e o ligamento de Lockwood, que é um ligamento do suspensor do globo ocular, que vai se inserir aqui. Todo esse complexo de septos e fáscias que vão se inserir aqui no ligamento de Whitnell formam o famoso retináculo lateral, que é o que dá a sustentação lateral da pálpebra, ok? Então vamos lá, agora vamos falar um pouquinho da parede medial. A parede medial, ela é formada pelo maxilar, ela é formada também pelo osso lacrimal, pela lâmina orbital do etimoide e pelo esfenoide cá no fundo em menor proporção, tá? Eles vão conter os forames etimoidal anterior e posterior, que é por onde passam ramos do naso ciliar, que também é o ramos do trigêmeo, que é um nervo sensitivo, e vão ser muito importantes na inervação dessa região medial palpebral e também um pouco da região do dorso nasal. Também um local importante para bloqueios, principalmente em cirurgias de vias lacrimais, por exemplo, nas dacrocistorrinostomias, onde a gente vai fazer uma janela óssea para refazer a via lacrimal do paciente quando há obstruções de vias lacrimais altas. Só mais uma observação, aqui a gente tem a crista lacrimal anterior, que ela é formada pelo osso maxilar, e a crista lacrimal posterior, que é formada pelo osso lacrimal. Juntos, elas formam como se fosse uma concha, onde vai se alojar o saco lacrimal. E o músculo orbicular, que é um músculo que circunda os olhos, eles vão se inserir, eles vão dividir em dois ramos. Um vai se inserir na crista lacrimal anterior e o outro na crista lacrimal posterior, e eles vão ser responsáveis pelo bombeamento da lágrima, ou seja, a contração desse músculo é que vai fazer o saco expandir, criar uma pressão negativa para que a lágrima saia do olho e venha para o meato nasal inferior. Então, por essa foto, a gente também pode inferir uma coisa muito importante na nossa clínica, que é o local de massagem nas obstruções congênitas. Então, como curiosidade, eu já vou ensinar uma coisa para vocês que vai ser muito comum na prática oftalmológica, principalmente de generalistas também. A via lacrimal, ela começa nos pontos lacrimais, a gente vai ver isso na parte de pálpebra, passa pelos canalículos e desembocam aqui no saco lacrimal, que vem até o meato nasal inferior. Justamente nessa região, quase na desembocadura aqui do ducto nasolacrimal, a gente tem uma válvula que chama válvula de Hassner. E algumas crianças nascem com essa válvula obstruída, com essa válvula imperfurada. Então, essas crianças, elas ficam lacrimejando todo o tempo, porque elas têm uma obstrução congênita da via lacrimal. Então, são aquelas crianças que ficam com o olho o tempo todo choroso, né? Ou que a mãe acha que tem uma conjuntivite de repetição, porque o olhinho está o tempo todo com um pouco de secreção mucoide, pela estase dessa lágrima e o olho lacrimejando. Então, o que é o tratamento para esse tipo de obstrução? É fazer uma massagem no saco lacrimal para que a gente crie uma pressão positiva nessa região do saco lacrimal, fazendo por pressão essa lágrima descer e romper a membrana de Hassner. E todos os oftalmologistas devem aprender a forma correta de fazer essa massagem. E essa anatomia é extremamente importante porque se você tiver a percepção que o saco lacrimal ele está localizado medialmente, mas um pouco posterior ao osso maxilar, a gente vai ensinar a massagem de forma correta. Então, a forma correta a gente tem que entrar para dentro do osso maxilar, em direção ao dorso nasal, apertando essa região. Muitos oftalmologistas ensinam assim, como se tivesse que massagear o osso maxilar. Isso não adianta nada, massagear osso, você não vai estar fazendo pressão nenhuma no saco lacrimal. Então, a forma correta
com o mindinho, porque em nenéns, né, eles têm essa região muito delicada, ou com cotonete, entrar dentro do osso maxilar, em direção ao dorso nasal, pressionando esse saco lacrimal dessa forma, para fazer essa pressão positiva e tentar romper a membrana de Hasner sem necessidade de intervenção por sondagem, né, no neném. Geralmente essas obstruções resolvem espontaneamente ao primeiro ano de vida das crianças, mas se fizer a massagem corretamente, a chance de resolver antes é maior. Então agora a gente vai falar um pouco das estruturas, dos nervos, dos vasos e de marcos anatômicos importantes que essa órbita contém. A gente está aqui com uma foto mostrando a parte bem posterior, o ápice orbitário. Então aqui a gente tem o etimoide, não, o esfenoide, desculpa, e a gente tem aqui a fissura orbitária superior, que divide, lembra, a asa menor do esfenoide para a asa maior, e aqui a fissura orbital inferior, tá? E aqui a gente tem uma estrutura muito importante, que é o anel tendíneo comum, ou ânulo de Zinn. O que é o ânulo de Zinn? É o local o local de inserção de todos os músculos retos. Eles formam um anel tendíneo comum aqui, que vai dividir essa fissura orbitária superior em duas, na porção lateral e a porção medial. É muito importante ter em mente as estruturas que passam dentro e fora do ânulo de Zinn, pois isso é uma questão muito recorrente em provas de título. Então vamos ver, dentro do ânulo de Zinn primeiro, a gente vai ter o canal óptico aqui em cima, onde vão passar, né, o nervo óptico e a artéria oftálmica. Logo aqui abaixo, a gente já tem, dentro também do ânulo de Zinn, porém passando pela fissura orbitária inferior em sua parte medial, a gente vai ter o nervo oculomotor, que antes de entrar no ânulo de Zinn, vai se dividir em porções superior e inferior. O nervo oculomotor, que é o terceiro par, ele tem uma função muito importante, né, na motricidade dos músculos extraoculares, e a gente sabe que esse ramo superior ele vai inervar o reto superior e o elevador da pálpebra, e o inferior ele vai inervar o reto inferior, o reto medial e o oblíquo inferior. Aí o oblíquo superior já é função do troclear, que a gente vai ver que ele está aqui fora do ânulo de Zinn, na porção lateral da fissura orbitária superior. Dentro do ânulo de Zinn ainda, nessa região, né, da fissura orbitária medialmente, a gente também vai encontrar o abducente, que vai inervar o reto lateral, e o naso ciliar, que é um ramo do quinto par, né, que é o trigêmeo, e que vai ser um nervo importante na parte de sensibilidade do globo ocular e de estruturas palpebrais, tá? É um nervo aferente, né? O trigêmeo é um nervo aferente. A gente vai ver também com mais detalhes para frente. Ainda dentro do ânulo de Zinn, então, só lembrando, o canal óptico, a porção medial da fissura orbitária superior, e agora a gente vai falar as estruturas que estão localizadas na fissura orbitária superior, mas fora do ânulo de Zinn. Então aqui a gente tem o nervo troclear, que vai inervar o oblíquo superior, é um nervo motor, e também a gente vai ter um ramo do trigêmeo, né, o ramo oftálmico do trigêmeo, que antes de entrar pela fissura, ele se divide em lacrimal e frontal. Nervo sensitivo também, né, o trigêmeo, lembrar que é um nervo sensitivo com fibras aferentes. E aqui na fissura orbitária inferior, a gente vai ter as veias infraorbitárias, o ramo maxilar da artéria maxilar interna, que vão originar as artérias infraorbitárias, o ramo maxilar do trigêmeo, que vai originar o nervo infraorbitário, o nervo zigomático e ramos parasimpáticos do gânglio pitérico palatino.
Gente, é muita informação e fica parecendo que é muita decoreba, mas a gente vai ver outras incidências dessa mesma fotografia mostrada de uma forma diferente, com cortes sagitais, e começa a ficar um pouco mais claro de entender, tá? Mas lembrar que essa foto, ela é extremamente importante, pois é muito cobrada em provas de título. Então eu resolvi fazer um quadro que eu acho que ficou um pouco mais fácil de entendimento e mais didático para a gente entender toda essa inervação orbitária e quais tipos de fibra, trajeto que tem todos esses nervos. Então a gente começa pelo nervo óptico, que é um nervo aferente, ou seja, as células ganglionares da retina vão formar as fibras do nervo óptico que saem por ali pelo canal óptico e levam as informações lá para o cérebro. Então, na verdade, o trajeto começa pelas células ganglionares da retina, passa pela lâmina crivosa, que nós vamos explicar o que é, passa por dentro do ânulo de Zinn, dentro do canal óptico, que a gente já viu no slide anterior, vai para fossa média, quiasma, trato óptico, corpo geniculado lateral e córtex, tá? Então, o nervo óptico, lembrar que é um nervo aferente ou sensitivo, que vão levar informações visuais para o cérebro. O óculo motor é responsável por grande parte da inervação da musculatura extrínseca ocular. É um nervo eferente, ou seja, tem fibras motoras. Ele também carrega fibras simpáticas que vão ali para o músculo ciliar e para o esfíncter da pupila. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E ele penetra na óptica pela fissura orbital superior dentro do ânulo de Zinn, que a gente já viu, onde ele divide em dois ramos. Vamos só revisar aqui, ó. Lembra que, ó, ele dentro do ânulo de Zinn, na fissura orbitária, divide em dois ramos, superior e inferior. Lembrando que o superior vai para os músculos reto superior e elevador da pálpebra superior, e o inferior para o reto inferior, reto medial e oblíquo inferior. Então, lembrando que essas fibras parasimpáticas, elas estão dentro aqui do óculo motor. Nós vamos falar isso um pouco mais para frente. Temos o quarto nervo, que é o troclear, que também é feito, composto por fibras eferentes. Ele passa através da fissura orbitária superior acima do ânulo de Zinn, tá? Ele está fora do ânulo de Zinn e vai inervar o oblíquo superior. Nós vamos ver num corte sagital que ele tem um trajeto intracraniano mais longo de todos os nervos. A gente vai mostrar isso num outro corte. O trigêmeo, que é o quinto, é formado por fibras aferentes, ou seja, um nervo sensitivo. Ele tem origem no gânglio trigeminal, nós também vamos ver isso de uma forma mais panorâmica. E antes de entrar na óptica, ele se divide em ramo oftálmico e ramo maxilar. O ramo maxilar, ele vai adentrar na óptica pela fissura orbitária inferior, vamos voltar lá. Então, aqui é o ramo maxilar do trigêmeo. E o ramo oftálmico, antes de entrar na fissura orbital, ele vai dividir em naso ciliar, que vai entrar por dentro do ânulo de Zinn, lacrimal e frontal, que vão entrar por fora do ânulo de Zinn, tá? E por último, a gente tem o sexto par, que é o abducente, que também tem fibras eferentes, Ele vai inervar o reto lateral e ele tem a origem na ponte, no seio cavernoso, e ele passa por dentro do ânulo de Zinn. Ele também tem um trajeto intracraniano muito longo, não tão longo quanto o troclear, então ele também pode sofrer com aumentos de pressão intracraniana, ou com qualquer processo que haja compressão ali intracraniana, como aneurismas, e outras patologias. Então, essa foto é para a gente observar um paciente típico de paralisia de terceiro par. Por que a gente sabe que, olhando pela foto, que é uma paralisia de terceiro? Porque esse paciente apresenta uma pitose, ou seja, o elevador da pálpebra superior, que é inervado pelo óculo motor, ele está desenervado, digamos assim. Quem está agindo aqui é só o reto lateral, que a inervação é pelo abducente, não é feito pelo óculo motor, então esse olho fica em XT.
ver, e se a gente conseguisse ver a pupila desse paciente, ela estaria em midríase. A gente não consegue ver pela pitose, né, pela queda da pálpebra, mas estaria em midríase, porque o sistema nervoso simpático não vai ter oposição das fibras parasimpáticas que são carreadas pelo óculo motor. Então, olha só, aqui ilustra algumas figuras, algumas imagens de forma bem didática do que acontece nas paralisias desses nervos. Então, aqui, numa paralisia de terceiro, né, que pode ser causada por vasculopatia, por tumor ou aneurisma, a gente já falou que é bem típico a pitose, por desinervação do músculo elevador da pálpebra superior. O XT, né, o olho fica em abdução, porque o abducente ele não tem a ação do seu opositor, que seria o óculo motor aqui no reto medial, e a pupila em midríase. Na paralisia de quarto, que é o troclear, a gente vai ter um olho em exciclodução, né, porque como a gente não tem a ação do troclear no oblíquo superior, e o oblíquo superior ele é um nervo que faz a exciclotorção, a gente vai ter a enciclotorção e elevação do olho. E na paralisia do sexto, que é o abducente, a gente vai ter um ET, ou seja, como o reto lateral não vai estar funcionando, ele vai estar desenervado, né? O abducente aqui está em paralisia, o reto medial sem o seu o seu opositor, ele vai fazer com que o olho entre em ET. Vamos lá, gente, mais uma coisa importante da gente falar, que é o gânglio ciliar. Eu vou mostrar depois essa foto mais panorâmica, que aí vocês vão ter um entendimento maior. O gânglio ciliar ele se situa entre o globo ocular e o ápice orbitário, ele está exatamente nessa região. Ele é uma estrutura extremamente importante, pois vários nervos vão ter trajetos aqui dentro do gânglio ciliar, alguns com e outros sem sinapse. Então vamos lá. Primeiro, o óculo motor, quando ele sai lá ele chega ali pela fissura orbitária, ele vai passar por dentro do gânglio ciliar, ele é o único que vai fazer sinapse dentro do gânglio ciliar e ele vai emitir fibras parasimpáticas através dos nervos ciliares curtos que vão para o músculo esfíncter da pupila, né, porque ele vai levar a miose, e para o músculo ciliar, porque o sistema nervoso parasimpático, ele é importante não só do controle do diâmetro pupilar, como também no mecanismo de acomodação do músculo ciliar, né, da contração do músculo ciliar, e culminando com o processo de acomodação que a gente vai ver mais para frente como funciona. Também, passando por dentro desse gânglio ciliar, a gente vai ter fibras do sistema nervoso simpático, que são fibras pós-ganglionares, pois o sistema nervoso simpático ele sai do gânglio cervical superior, então são fibras pós-ganglionares, não fazem sinapse dentro do gânglio ciliar, e eles vão também emitir fibras que vão sair pelos nervos ciliares curtos e longos e vão para o dilatador da pupila e para vasos intraoculares, para fazer um controle de vasoconstrição. E a gente também tem dentro do gânglio ciliar fibras sensitivas, fibras aferentes, que na verdade tem o trajeto de dentro para fora do globo ocular, porque são fibras aferentes, então são fibras sensoriais que vão através dos nervos ciliares curtos para o nervo nasociliar, que é o ramo do trigêmeo, e depois para o ramo oftálmico do trigêmeo, né, saindo aqui e indo para dentro do espaço intracraniano. Então, essa é a composição do gânglio ciliar. Agora, olha só, gente, vamos tentar, então, dar uma resumida em tudo que eu falei até agora com essa fotografia. Essa fotografia, para mim, é a grande bíblia da anatomia orbitária. Tudo que a gente precisa de ver em relação à inervação, musculatura, tá aí. Então, essa foto é foto assim que tem que ficar bem, na hora dos estudos, ela tem que ficar bem decorada, porque a gente mentalizando isso, a gente entende, consegue raciocinar mais do que decorar essa anatomia orbitária. Então vamos lá.
Vamos começar então pelo nervo troclear. O nervo troclear, o núcleo dele está aqui no espaço intracraniano. Como eu já tinha falado anteriormente, vocês podem ver que ele faz uma volta aqui no trajeto intracraniano e ele tem um trajeto muito longo, por isso que ele é um dos que mais sofrem, ele e o abducente, em processos compressivos intracranianos, né? Um aumento de pressão intracraniana. O nervo troclear, como a gente já viu, ele vai passar por fora do ânulo de Zinn. Olha o ânulo de Zinn aqui, ó. Ele tá aqui, um anel fibroso, então o nervo troclear tá passando por fora para ir lá para o oblíquo superior. É um nervo motor que vai garantir a motilidade do oblíquo superior. Aqui a gente vê a polia do oblíquo superior, porque o oblíquo superior ele faz essa voltinha aqui na parede medial orbitária, né, justamente na região da tróclea, né, do oblíquo superior. Por isso também esse nervo chama nervo troclear. Ok. Vamos agora para o núcleo do abducente. Então, o abducente, ele também tem um trajeto intracraniano longo, ele vai entrar por dentro do ânulo de Zinn e vai inervar o reto lateral. Ok, fechamos o abducente. Agora vamos complicar um pouquinho mais nossa vida. Vamos para o nervo óculomotor. O nervo óculomotor, ele sai daqui do espaço intracraniano e o óculomotor, lembrando que ele, antes de entrar aqui no ânulo de Zinn, ele vai dividir em porções superior e inferior. A porção superior, então, vai inervar o reto superior e o elevador da pálpebra superior aqui. E o ramo inferior vai para o reto inferior, para o reto medial e ele vai ser responsável pela motricidade desses músculos, tá bom? E também para o oblíquo inferior, desculpa que eu esqueci de citar. Não sei se vocês conseguem perceber que aqui a gente tem uma legenda que fala se a fibra desse nervo é eferente, aferente e se ele carrega fibras simpáticas ou fibras parasimpáticas. Então, vocês podem notar que no nervo oculomotor tem um traçado assim, bem espaçado, que é das fibras parasimpáticas. Ele carrega fibras parasimpáticas que vão fazer sinapse aqui no gânglio ciliar, vão para os nervos ciliares curtos e depois seguem o trajeto intraocular em direção ao músculo ciliar e ao esfíncter da pupila, essas fibras simpáticas, ok? Então, joia. Agora vamos falar do nervo eferente, né? Do nervo oftálmico. O nervo oftálmico, né, o trigêmeo, né, a porção oftálmica do trigêmeo, ela vai ter um trajeto que a gente chamaria, né, de retrógrado, né, referente, porque são fibras sensoriais que vão sair aqui do globo ocular, vão passar por dentro, através dos nervos ciliares curtos, por dentro do gânglio ciliar e vão através aqui do naso ciliar, que passa dentro do ânulo de Zinn, da origem ao ramo oftálmico do trigêmeo, ok? Então, com essa figura, a gente já consegue entender e localizar um pouco mais onde estão essas estruturas. É muita coisa, mas a gente vai se habituando à medida também que a gente vai vendo aplicações clínicas dessa anatomia, né? Então, fechamos a parte de inervação, fechamos a parte óssea e agora a gente vai para a parte de irrigação orbitária. Gente, ninguém vai cobrar de vocês assim de decorar todas essas artérias orbitárias, mas é importante saber algumas coisas, porque essa irrigação ela tem uma implicação muito grande em processos estéticos da região periorbitária e tem sido uma fonte de complicações importantes de preenchimentos de região glabelar, de regiões região próxima aí ao olho, né, região periocular. Então, vamos falar um pouquinho disso aqui. A artéria oftálmica, ela é o primeiro ramo da carótida interna, tá? Ela vai penetrar, deixa eu mostrar uma foto para vocês aqui.
ela vai penetrar ventralmente o nervo óptico mais ou menos 8 a 15 milímetros antes aqui do seu polo posterior, dando origem à artéria central da retina. Então vamos lembrar, carótida interna, veia, a artéria oftálmica, que vai dar origem à artéria central da retina e essas outras artérias que nós vamos falar aqui. Então olha só, a artéria central da retina, ela vai perfurar o nervo óptico e ela vai ser responsável pela irrigação do terço interno da retina. E os 2 terços externos da retina vai ser em função de toda a vascularização da coroide, que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente, tá? Da coro capilar. A gente também vai ter como ramo da oftálmica as artérias ciliares posteriores curtas e longas, assim como os nervos, né, que a gente tem os ciliares posteriores curtos e longos. E as curtas, elas são de 15 a 20, elas vão ser responsáveis por nutrir a coroide, e as longas vão ser 2 que vão para o corpo ciliar e se anastomosam com as ciliares anteriores, formando o círculo arterial maior da íris, que apesar do nome, ele se localiza no corpo ciliar. Nós vamos falar também isso mais pra frente, calma, que é muita informação. Também, ramo da artéria oftálmica, a gente tem a artéria supratroclear, a artéria lacrimal, dorsal do nariz e supraorbitária, que a gente vai ver no desenho, que aqui eu paro um pouco para falar uma coisa importante. Essas artérias, elas são pontos de anastomose da carótida interna com a carótida externa. Por quê? A artéria lacrimal, ela tem comunicação com a artéria maxilar, que é ramo da meninge média, que por sua vez vem lá da carótida externa. A dorsal do nariz vai ter comunicação com a facial, que também vem da carótida externa. A supraorbitária, ela vai ter comunicação com a temporal superficial, que vem da carótida externa. Por que eu estou falando isso tudo, gente? Vou adiantar um slide aqui para vocês entenderem. Olha aqui os pontos de anastomose. Eu coloquei com a mesma cor artérias que se comunicam entre si e que têm procedência diferente, carótida interna e carótida externa. E a gente pode ver que essas artérias, esses pontos de anastomose, são muito próximos ao globo ocular. Então, por que isso é importante da gente citar? Porque quando a gente tem qualquer processo nós vamos fazer qualquer procedimento estético nessa região com injetáveis, a injeção de preenchimentos nessa região glabelar, ela pode causar uma embolização do vaso pelo preenchedor, ou seja, você pode inadvertidamente pegar uma artéria na hora do preenchedor, injetar o preenchedor dentro dessa artéria e por fluxo retrógrado, artérias superficiais que vêm da carótida externa fazem com que essas anastomoses mais profundas lá com a carótida interna levem esse preenchedor para ramos da carótida interna, oftálmica, cegueira. Então, isso é muito importante ter em mente que os preenchimentos, eles sempre têm que ser feitos quando for aplicar, não é que eu sou contra, mas quando for aplicar em regiões de risco, zonas de risco, por exemplo, região glabelar, que a gente tem essas anastomoses aí muito frequentes, é importante na hora de injetar, antes você voltar um pouco o êmbolo da seringa do preenchedor e esperar 20 segundos para ver se vai ter retorno sanguíneo, para ter certeza que você não vai estar injetando preenchedor intravascular. Mesmo tomando esse cuidado, eu não recomendo ninguém fazer preenchimento nessa região glabelar, que é uma zona de risco, tá bem? Para finalizar, então, os ramos da oftálmica, a gente tem ramos que vão para os músculos extrínsecos, que vão ser as artérias ciliares anteriores, a artéria etimoidal anterior e posterior e as palpebrais mediais, que vão formar com as laterais os arcos palpebrais marginal e periférico. Então, a gente tem mais esse slide, mais por uma questão também didática, né? Não é necessário decorar, mas isso aqui tem que ficar em mente, tá? Dessas anastomoses, porque esses preenchimentos é o boom do momento e essa é a principal etiologia de casos de cegueira por preenchimento de glabela, por fluxo retrógrado do preenchedor para a artéria central da retina, tá bem?
Então, fechamos vascularização, vamos entrar para as fáscias, tá? As fáscias. O que são fáscias? São tecidos fibróticos que vão dar sustentação para o globo ocular, tá? São, então, como se fossem septos que vão do globo ocular até a parede óssea, dando sustentação para esse globo ocular dentro dessa órbita. Então, a gente tem aqui a aponeurose do músculo elevador, o ligamento de Whitnell, que nada mais é do que algumas expansões fibróticas do elevador que formam esse arco superior aqui, por onde passa a aponeurose do elevador. Nós vamos ter os tendões cantais laterais e mediais, o tarso superior, o tarso inferior, e aqui a gente vai ter a fáscia cápsulo-palpebral e o ligamento de Lockwood. O ligamento de Lockwood ele é formado pela fusão das bainhas do reto inferior e do oblíquo inferior, e eles formam o ligamento suspensório do globo ocular, como se fosse um ligamento para deixar o olho suspenso, né, na órbita. Então são ligamentos importantes na sustentação do globo ocular. Como vocês podem ver, o ligamento tendão medial ele tem duas inserções aqui na crista lacrimal anterior e na crista lacrimal posterior, abraçando o saco lacrimal, tá bem? E lembrando que o ligamento cantal medial, ele forma junto com essas expansões do elevador da pálpebra superior e o ligamento de Lockwood, o que a gente chama de retináculo lateral de Hesser. Vamos lá. Então a órbita, as fáscias, né, elas dividem em tenon ou fáscia bulbar, que originam lá da dura mater do nervo óptico e vão dirigindo anteriormente até fundir com a conjuntiva do limbo. Quando a gente faz uma cirurgia de pterígio, vocês vão ter essa oportunidade logo cedo no R1, a gente vê que abaixo da conjuntiva tem um tecido conectivo ali que é tenso, assim, mais fibrótico, que é a tenon. Ela envolve o globo ocular ali e passa pelas bainhas dos retos e tudo e abraça a conjuntiva até a região límbica. A gente tem as fáscias musculares, que são aquelas fáscias que abraçam os músculos extrínsecos ali dentro do globo ocular, e essas fáscias elas se ligam umas às outras através dos septos intermusculares. E tem também os ligamentos de contenção, os ligamentos check, que vão das bainhas musculares até, no caso do reto lateral, o tubérculo orbitário lateral de Whitnell, no reto medial da crista lacrimal posterior, e os retos superiores e inferiores não possuem ligamento check, pois a sua bainha eles se fundem, no caso do reto inferior, com as fibras do oblíquo inferior, formando o ligamento de Lockwood, que é o ligamento suspensor do globo ocular. E no caso do reto superior, ele não tem ligamento check, porque a sua bainha se funde com o elevador da pálpebra superior, garantindo o perfeito entrosamento desses dois músculos no olhar para cima. Então, para finalizar, eu não vou entrar muito nessa parte de movimentação do globo ocular, porque isso vocês vão ver muito nas aulas de estrabismo, mas só para citar coisas importantes sobre os músculos que são comumente cobradas em provas de título. Os oblíquos, eles vão ter a inserção inserção posterior ao equador do olho, tá? Então, se a gente fosse ver aonde que é o equador do olho, os oblíquos eles vão ter inserção posterior ao equador, diferente dos retos que vão ter porção anterior ao equador do olho. O oblíquo superior, ele é o mais longo dos músculos, ele se origina lá atrás, acima do ânulo de Zinn, e ele tem esse trajeto que passa pela tróclea e se insere aqui próximo ao reto superior. Então, isso também é questão muito cobrada em prova, que é o oblíquo superior é o mais longo dos músculos extrínsecos oculares. O oblíquo inferior é o único que não se origina no ápice orbitário, ele tem a origem na porção anterior da órbita, ele é o mais curto deles, mas ele vai se inserir atrás do equador do olho. O reto medial, ele é o mais largo de todos os retos e o inferior é o mais curto de todos os retos. Estou falando isso porque são informações de prova de título.
E as funções dos músculos, os retos medial e lateral, eles têm apenas uma função, que é fácil. O reto medial, a adução, né, entrar com o olho para dentro, e o reto lateral, a abdução. Agora, todos os demais músculos, o reto superior, inferior e os oblíquos, eles vão ter ações secundárias, tá? Mas a ação primária do reto superior é elevar o olho, do inferior deprimir, e do oblíquo superior, a gente pode pensar, eu queria até fazer esse exemplo aqui, se a gente pensar numa bolinha, né, e pensando na pupila aqui, o oblíquo superior, quando ele contrai, ele vai fazer a enciclodução. E o oblíquo inferior, quando ele contrai, ele vai fazer a exciclodução. Isso são as funções primárias dos oblíquos, tá? Então, é como se o globo ocular tivesse aqui, que fosse a parede medial, nariz, né? Eles têm essa inserção dessa forma aqui, né? Aqui tá a tróclea do oblíquo superior, então ele contraiu aqui, ele vai rodar o olho para dentro, enciclodução. E o inferior, quando contrai, vai rodar o olho para fora, tá? A função secundária dos retos e oblíquos são função de adução e abdução, e a função terciária dos retos é fazer enciclo e exciclo, e dos oblíquos fazer depressão e elevação, que isso eu não vou entrar em detalhe, porque isso a gente vai ver muito, vocês vão ver muito nas aulas de estrabismo, tá? Fechamos. Então, depois agora a gente vai para o bloco 2 de anatomia, que a gente vai falar de pálpebra, via lacrimal e conjuntiva.